Eu estava sentada no banco da frente da igreja, como fazia há muitos anos. Vestia meu tradicional vestido azul marinho e mantinha a Bíblia aberta no colo. Era um domingo típico, dia de culto principal. A orquestra afinava os instrumentos, os cantores se posicionavam no altar, e a iluminação criava um clima quase celestial dentro do templo. Tudo parecia exatamente como sempre foi, perfeito. Mas dentro de mim, havia um silêncio estranho, quase incômodo. Meu nome é Martha Lee Campbell, tenho 68 anos e dediquei a maior parte da minha vida à música cristã. Cresci entre hinos e salmos entoados ao som do piano. Durante anos, fui convidada a liderar louvor em diferentes igrejas. As pessoas diziam que minha voz trazia paz, consolo, que emocionava, e eu acreditava. Achava que estava, de fato, tocando o coração de Deus. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Assim que os primeiros acordes foram tocados e a congregação começou a cantar e se emocionar, uma inquietação tomou conta de mim. Era como se minha alma estivesse deslocada, fora do ambiente. Olhava ao redor e via mãos erguidas, rostos molhados de lágrimas, mas dentro de mim tudo parecia vazio, gelado. Foi nesse momento que ouvi, de forma clara e profunda, uma pergunta que não vinha de mim, nem das minhas emoções. Era como um sussurro direto ao espírito. Para quem você está cantando? Aquela pergunta me desarmou. Eu que tantas vezes cantei de olhos fechados e com o coração cheio de emoção, me vi confrontada. Será que eu estava adorando a Deus? Ou estava apenas agradando as pessoas, ou a mim mesma? Comecei a lembrar dos elogios, dos aplausos, dos convites. Das vezes em que fui chamada de voz profética. Recordei momentos em que me emocionei comigo mesma, com a perfeição da melodia. Perguntava se tinha tocado as pessoas, mas raramente me perguntava se havia tocado o céu. Com dor no peito, percebi. Muitos dos meus louvores eram apresentações, bem feitas sim, mas carregadas de vaidade. Havia sentimento, mas não entrega. Havia emoção, mas faltava rendição. Naquele culto tive uma visão clara. Como se o Senhor abrisse meus olhos espirituais. Vi multidões cantando, vozes fortes enchendo o templo, mas as palavras não passavam do teto. Porque não vinham do Espírito, mas da vontade de serem vistas. Foi quando compreendi que muitos de nós, sem perceber, acabamos adorando a nós mesmos. Pela primeira vez, percebi que o altar se tornará palco. As músicas, vitrines. E eu estava no meio disso. Você já sentiu algo parecido? Já esteve num ambiente cheio de beleza e emoção, mas por dentro, algo estava fora do lugar? Comente, mesmo que com poucas palavras. Às vezes é no reconhecimento silencioso que Deus começa a curar nossos equívocos. Essa foi só a primeira quebra. Mal sabia eu que, uma semana depois daquele culto, outra experiência ainda mais profunda me aguardava. Era uma terça-feira comum. O céu estava claro, e eu preparava meu café preto, como fazia há anos. Um hino antigo tocava ao fundo, e ainda sentia aquela inquietação que permanecia desde o domingo anterior. Enquanto mexia o açúcar, uma dor aguda atravessou meu peito. Tentei me apoiar, mas minhas pernas falharam. A xícara caiu e se espatifou no chão. Caí também, lutando para respirar, sentindo o mundo sumir aos poucos. Tudo escurecia. A última coisa que vi foi a luz do sol entrando pela janela. Depois, um silêncio. Um silêncio que não era só a ausência de som, era a ausência de tudo. Eu morri. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever com precisão. Primeiro percebi que estava fora do meu corpo. Vi meu corpo estendido no chão, o rádio ainda ligado, a colher caída. Sabia com absoluta certeza que tinha deixado o mundo físico. Mas curiosamente, não houve medo. Apenas entendimento e paz. Então fui levada, não caminhei, apenas fui, para um lugar feito de luz. Não uma luz comum, mas viva, santa, consciente. À medida que me aproximava, ouvi louvores, muitos, incontáveis, pairando no ar. Alguns subiam como fogo puro. Outros, porém, batiam na atmosfera e voltavam, como se não tivessem força espiritual para seguir. E foi nesse lugar que ele falou comigo. Não vi um rosto, não ouvi um grito. Mas eu soube, era ele, Jesus. Ele não me acusou, apenas mostrou. Vi cenas da minha vida, dos cultos, das ministrações. Vi minha boca cantando para o céu, mas meu coração ansiando por reconhecimento. Vi minhas mãos erguidas, mas minha alma buscando aplausos. E vi outros, muitos outros como eu. Vi jovens chorando enquanto cantavam, mas o que buscavam, no fundo, era aprovação nas redes. Vi líderes de louvor emocionados, mas suas lágrimas vinham do erro em uma nota,
não de arrependimento. Multidões tocadas pela música, mas sem nenhuma mudança real em suas vidas. E então ele disse algo que marcou minha alma para sempre: nem todo som vem do Espírito. Mas aquilo ainda não era tudo. Quando pensei que a experiência havia terminado, algo dentro e ao redor de mim começou a mudar. A luz que antes me envolvia ganhou um ritmo próprio, como se respirasse. O ambiente, já carregado de paz, se tornou ainda mais profundo, como se a eternidade inteira estivesse prestes a me revelar algo. Foi então que percebi: alguém se aproximava. Não houve passos, nem som. Apenas uma presença. Uma presença que não pedia permissão, mas ocupava tudo. Não fazia barulho, mas fazia o silêncio se curvar. Eu não o vi com os olhos, eu o percebi com tudo que eu era. A alma reconheceu antes que a mente pudesse compreender. Era ele, Jesus. Não como mostram os filmes. Não como nas pinturas. Ele não era um homem comum. Era grande, glorioso, inalcançável, e ao mesmo tempo, inexplicavelmente perto. Seu rosto não era feito de carne, mas de glória. Olhar para ele era como encarar a fonte de toda a luz. Seus olhos atravessavam minha essência, não com julgamento, mas com verdade. Uma verdade que via tudo. Ele não falou de imediato, apenas me olhou. Naquele olhar, revivi momentos que preferia esquecer. Os ensaios de poses em frente ao espelho antes de cantar, as vezes que chorei no altar, não por rendição, mas por vaidade. Vi quando minha alma se inflamava com os aplausos. E então ele falou: não é sobre som, é sobre verdade. A adoração não foi feita para entreter pessoas. Foi feita para me glorificar. Muitos estão usando meu nome como desculpa para adorarem a si mesmos. Senti meu espírito tremer. Era como se cada parte da minha alma estivesse sendo reconstruída palavra por palavra. Não era só uma lição, era uma transformação. Me vi quebrada, mas também sendo refeita. Depois ele me mostrou uma cena. Uma grande igreja, palco iluminado, músicos afinados, rostos conhecidos. Tudo parecia um espetáculo. Mas ali, do lado de fora, estava Jesus. Sim, do lado de fora. Olhava pelas paredes com tristeza profunda. Ninguém percebia que ele não estava dentro. Ele olhou para mim mais uma vez e disse: eu não habito no som. Eu habito na verdade. Naquele momento tudo fez sentido. A música pode ser linda, a melodia tocante, a letra comovente, mas se não nascer da verdade, não passa de ruído. Bonito talvez, mas vazio. Vi corações buscando holofotes. Jovens disputando microfones como troféus. Líderes mais preocupados com câmeras do que com o altar. E então ele me levou a um lugar simples. Sem instrumentos, sem palco, sem luzes, apenas vozes. Vozes partidas, sinceras, algumas desafinadas. Mas cada som era como flecha dourada, lançada de corações quebrados. Gente que cantava com o espírito, não com a técnica. E ele estava ali, no meio deles, sorrindo. A diferença não estava na afinação. Estava na verdade. Jesus me mostrou que a adoração que toca o céu não é a mais alta, mas a mais sincera. Que as canções mais poderosas não saem da boca, mas do espírito. E que a lágrima mais valiosa não escorre por emoção, mas por rendição. Tentei perguntar por que ele estava me mostrando tudo aquilo. Foi então que ele se aproximou mais. E com uma voz feita de eternidade disse: você voltará. E vai contar. Mas aquilo ainda não era o fim, havia mais. Porque depois que ele falou, me levou a um lugar onde quase ninguém quer entrar. Ele me levou a um lugar que poucos ousam encarar, mesmo dentro da igreja. Um espaço oculto, muitas vezes evitado, mas que carrega a resposta para uma pergunta que muitos fazem sem saber: por que tantos louvores não tocam o céu? Quando Jesus me disse que eu voltaria e falaria, um temor tomou conta de mim. Não era medo comum. Era reverência. Era como se algo dentro de mim tivesse sido sacudido do sono, um despertar profundo da alma. Eu sabia naquele instante que o que estava para ver não era apenas para mim. Era uma mensagem urgente. Se eu me calasse, as pedras gritariam no meu lugar. Ele me conduziu então para um ambiente diferente. Não era físico, mas tinha forma. Parecia um vale onde ecos vagavam no ar. Ali se misturavam fragmentos de orações, pregações, músicas, sons de devoção. Mas havia algo mais profundo, abafado, quase imperceptível, um lamento. Um choro vindo de um lugar mais íntimo. Era como se o coração do próprio Deus estivesse ferido. Foi ali que Jesus me revelou o que ele realmente busca. E não são palcos, nem holofotes, nem vozes impecáveis. O que ele deseja são corações entregues.
Então ele disse algo que ainda hoje ecoa em mim com a força de uma tempestade e a leveza de um sussurro. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Naquele instante as palavras de João 4, versículo 24 deixaram de ser apenas um versículo decorado. Elas se tornaram vida, espada, semente, espelho. Adorar em espírito, não na emoção, nem na performance, mas no lugar onde só Deus vê. Onde moram as intenções reais, onde não se representa, se entrega. E em verdade, não com aparências bem montadas, não com discursos decorados ou apresentações ensaiadas, mas com a alma exposta, com a verdade que dói, que confronta, que purifica e que por fim, liberta. Cada palavra que ele dizia operava como uma cirurgia dentro de mim. Então ele me disse: há muitos cansados dentro das igrejas. Não porque faltam dons, mas porque vivem tentando me emocionar quando eu só quero a verdade. Ele continuou: há líderes vazios, porque trocaram minha presença por uma apresentação. Jovens frustrados porque confundiram aplausos com aprovação. E há muitos que desistem, não por falta de chamado, mas por falta de raiz. Depois ele me mostrou o oposto da performance. Vi pessoas sendo transformadas com um simples sussurro de adoração sincera. Vi curas acontecendo em silêncio. Atmosferas mudando não pelo poder de uma nota alta, mas pela profundidade de uma entrega verdadeira. Ele me olhou e disse: minha presença não se move por som. Se move pela verdade. Naquele momento desabei por dentro. Se eu ainda tivesse um corpo, teria me ajoelhado em pranto. Chorei, com tudo o que restava de mim. Chorei pelos anos em que confundi emoção com unção. Pelos dias em que desejei visibilidade quando deveria desejar o secreto. Pelas vezes que cantei para Deus, mas mantive os olhos no público. Mas o que mais me quebrou foi entender que, mesmo depois de tudo isso, Ele ainda me queria. Ainda me amava, ainda confiava em mim e ainda desejava que eu voltasse, com uma missão. Ele então disse, com ternura: você voltará para lembrar a minha noiva que não estou chamando artistas. Estou chamando adoradores. Adoradores que choram quando ninguém vê. Que clamam entre o altar e a porta. Que me preferem ao microfone. Que me buscam mesmo sem plateia. Esses, eu exalto. A revelação ficou nítida. O problema não está na música, nem na arte, nem no domingo. O problema nasce quando o coração, que começou puro, se contamina com a vaidade, com a fome de palco, com a necessidade de ser notado. E a cura? Não é parar de cantar. É voltar ao princípio, voltar ao chão, ao quarto fechado, à entrega verdadeira, ao arrependimento genuíno, ao lugar onde Deus habita, mas ninguém vê. Jesus me mostrou que o louvor, quando é feito em espírito e em verdade, não apenas toca o céu, transforma a terra. Ele não apenas emociona, liberta. Ele muda ambientes, desfaz cadeias, ressuscita a esperança. E então ele se calou. Mas no silêncio, havia mais profundidade do que qualquer palavra dita. Porque eu ainda não tinha visto tudo. O retorno ao corpo foi o momento mais brutal de toda a experiência. Não houve anjos cantando. Não houve paz suave. Não houve luz radiante. Foi um choque seco. Como se eu tivesse sido arrancada de um lugar onde eu finalmente respirava e lançada de volta para dentro de algo apertado, limitado. Um corpo exausto. O primeiro som que ouvi foi o alarme do monitor cardíaco disparando em tom irregular. Depois vieram as vozes, aflitas, urgentes. Médicos correndo. Comandos sendo gritados. Códigos que eu não entendia. Abri os olhos como alguém que emerge de um naufrágio. Respirei fundo, como quem arromba de volta à realidade. Minha garganta estava seca. Meu corpo tremia. Sentia uma dor no peito como se tivesse sido atravessado por algo pesado. Demorei a entender onde estava. Parte de mim ainda estava lá. Ainda ouvia ecos da voz de Jesus. Ainda sentia o perfume daquele lugar invisível. Mas aqui era só ruído, luzes brancas, equipamentos apitando, gente mascarada. A volta à vida não teve glamour. Foi crua, foi confusa, foi sufocante. Médicos me cercaram. Disseram que meu coração havia parado. Que estive clinicamente morta por exatos 8 minutos. Eles me chamaram de milagre. Mas o verdadeiro milagre não foi voltar. Foi o que vi enquanto eu estava fora. Nos dias seguintes, reaprender a respirar foi uma luta. Dormir era um desafio. Toda vez que eu fechava os olhos, as visões voltavam. As palavras dele, como tatuagens na alma. O contraste entre o mundo físico e o espiritual me esmagava por dentro. Mas ali no meio do desconforto da carne, eu sabia, não voltei à toa.
Eu sentia como se tudo ao meu redor fosse pequeno demais, raso demais, barulhento demais. Fisicamente estava fraca. Minhas mãos tremiam com frequência, a tontura parecia do nada. E às vezes, meu coração disparava sem motivo. Os médicos alertaram que eu teria sequelas para lidar. Meu corpo havia retornado, mas estava machucado, marcado por feridas invisíveis. Porém, a maior dor não era física, estava na alma. Eu queria gritar para o mundo inteiro o que tinha presenciado. Queria falar para cada ministro de louvor que o céu não escuta qualquer som, que Jesus está fora de muitos templos, que a verdadeira adoração não está nos aplausos, mas na entrega sincera. Mas quando tentava falar, algo me travava. Era como se uma barreira invisível surgisse dentro de mim. Eu chorava sozinha, sentada na cama do hospital, em silêncio absoluto. Não sabia por onde começar, quem acreditaria, quem entenderia. Teve uma manhã, em especial, quando me olhei no espelho do quarto, o rosto abatido, olhos vermelhos, cabelo amarrado de qualquer jeito, e perguntei alto: por que eu? Por que mostrar tudo isso para mim e depois me devolver a um mundo tão distante daquilo que vi? Naquele momento, tive meu primeiro colapso emocional. Chorei como nunca antes, sem reservas, com o peito apertado, o corpo tremendo. Os enfermeiros entraram para me acalmar, mas não havia nada que pudessem fazer. Eu não reagia a um susto comum, eu tentava processar um chamado. Cada música que ouvia no celular do quarto me machucava, não porque fosse ruim, mas porque eu captava algo que os outros não ouviam. Sentia a diferença entre uma adoração vinda do espírito e outra motivada pela vaidade, e isso me dilacerava. Comecei a escrever em um caderno velho que uma das enfermeiras trouxe. Anotava tudo, cada palavra de Jesus, cada cena, cada sentimento. Era a única maneira que encontrei para não enlouquecer, para organizar aquela avalanche espiritual que me invadia. Mesmo assim, levei semanas para ter coragem de contar a alguém. As palavras travavam na garganta, a emoção me dominava, e meus olhos enchiam de lágrimas só de tentar dizer: eu vi Jesus. Porque falar isso não é qualquer coisa. É um terremoto. E até hoje, quando lembro daquele momento no Vale dos Ecos, onde ouvi o próprio Cristo dizer que muitos cantam, mas poucos adoram, meu coração ainda se emociona. Voltar à vida foi um dom, mas carregar o que carrego é uma missão. Por isso, ao deixar o hospital, tomei uma decisão que jamais imaginei: enfrentar os mesmos altares que antes me aplaudiam, confrontar as mesmas plateias. Algo que mudaria o rumo de igrejas inteiras. Voltar para casa foi como entrar em um lugar que já não falava minha língua. As paredes, a cama, o abajur, a cozinha, tudo igual, mas eu não era a mesma. Algo em mim havia morrido de verdade. Não foi o coração, mas a vaidade, a carência, o desejo de ser vista. Tudo ficou ali, naquele chão da cozinha, junto com a velha Marta. Os primeiros dias foram de silêncio e jejum, não de comida, mas de distrações. Nada de celular, televisão ou visitas. Eu precisava ouvir a voz que me chamou para fora do corpo, que me mostrou o que estava do lado de fora da igreja, que me devolveu a vida com uma missão. Aos poucos reorganizei minha vida. Tirei os troféus da prateleira, guardei as fotos antigas das ministrações, as roupas usadas nos congressos. Não por desprezo, mas por discernimento. Aquilo fez parte do que eu fui, mas agora eu precisava viver quem me tornei. Comecei compartilhando com algumas mulheres do grupo de oração, depois com pastores. Não foi fácil. Alguns duvidaram, outros se emocionaram, outros se afastaram. Mas a verdade não pede permissão, ela simplesmente vem. E a verdade que ardia dentro de mim era clara: Deus está buscando adoradores em espírito e em verdade. Não os mais talentosos ou famosos, mas os mais humildes e quebrantados. Muitos me perguntaram o que eu faria dali em diante. Eu não tinha uma resposta pronta, mas sabia que não podia mais subir em nenhum altar se meu coração não estivesse no chão. Que não podia cantar para emocionar, mas para conduzir. E que se minha voz um dia falhasse, mas meu espírito fosse sincero, o céu ainda assim se abriria. Minha transformação não foi uma decisão instantânea, foi uma reconstrução diária. Tive que reaprender a orar, cantar e viver. Voltei ao primeiro amor, à simplicidade, ao lugar secreto. Ali entendi que o maior palco do mundo é o quarto escuro onde só Deus está presente. Lembrei das palavras de Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Foi como se essa passagem ganhasse vida dentro de mim. Adorar é se apresentar, não para o público, mas para Deus.
com todas as falhas, arrependimentos e verdades. Minha missão agora é essa: despertar corações, chamar adoradores de volta, resgatar o altar perdido dentro de cada cristão, porque o Pai ainda busca, ainda espera, ainda deseja. Se você chegou até aqui, talvez haja algo dentro de você que também foi tocado. Talvez, como eu, você esteja cansado de adorar com os lábios, mas com o coração distante. Talvez você esteja buscando algo real, profundo, algo que quebra as correntes invisíveis que a religião nunca conseguiu tocar. Então eu te convido, não para repetir minha experiência, mas para viver a sua própria transformação. Porque o mesmo Jesus que me encontrou entre a vida e a morte está agora batendo na porta do seu coração. E se você o ouvir, tudo vai mudar. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.